temos agora o nosso painel de debates. Nosso painel de debates, vocês sabem, tem sido aqui um grande desafio, porque estamos montando a Agenda 21. Temos aqui um compromisso de, em todos os nossos painéis, avaliar aí o que foi esse ano, um ano de grandes desafios, e estamos montando aí a nossa agenda, fazendo a nossa reflexão em relação a tudo que nós enfrentamos e traçando aí os nossos grandes temas para esse ano, né? Não é só o Réveillon, não é só a pandemia, tem também a Agenda 21 do Security Leaders. E o nosso próximo tema, muito interessante, é a pandemia de Covid-19 e outras questões estão estressando o gerenciamento corporativo de risco cibernético. Então, vamos falar desse gerenciamento, desse ambiente de gerenciamento. Então, os líderes estão realmente enfrentando aí um grande desafio para gerenciar o ambiente, gerenciar o risco, gerenciar as equipes de forma remota, gerenciar também os usuários, enfim, a palavra-chave desse painel é gerenciamento. Então, vamos lá? Vamos debater esse tema? Então, para falar sobre esse assunto tão importante, eu quero convidar o André Futuro. André é executivo sênior de vendas Information Security da Tiviti. Bem-vindo, André, ao nosso debate. Obrigado, Graça. Prazer estar aqui com você. Escutar você falando durante o dia, sempre muito alegre, muito elucidativo, né? Trabalho na Tiviti, na área de segurança da informação, ajudando principalmente as N empresas que trabalham com a gente a ter um pouco mais de consciência e ajudar a trabalhar e atacar esse problema da gestão do risco cibernético, né? É algo tão presente para a gente esse ano e falou-se tanto sobre isso, mas assim, como são essas ações, o que fazer, como se ajudar. Eu acho que a gente tem que estar junto com essas empresas nesse momento, né? Esse é o meu papel principal aqui dentro da Tiviti, estar trabalhando junto com todas essas empresas. Maravilha, que bom contar com você, compartilhando aí as experiências de tantos clientes. Muito bom. E falando em clientes, temos clientes sempre nos nossos painéis. Olha aí chegando o Adailton Silva. Adailton é Information Security Manager da UHG Brasil. Bem-vindo, Adailton, tudo bem? Oi, Graça, tudo bem e você? Tudo ótimo, que bom contar com você aqui no nosso evento, nessa jornada Security Leaders. Eu que agradeço mais uma vez participar desse evento maravilhoso aí e poder contribuir e conhecer novos colegas aí desse mundo tão concorrido e difícil aí de segurança da informação. Não tá fácil, né? Mas a gente, não tá juntos fácil. A gente fica um pouquinho mais fácil, né, Adailton? É verdade. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom, obrigada, eu que agradeço a vocês. Mais um cliente, mais um companheiro aí nesses nossos eventos, nesses nossos compartilhamentos. Alexandre Bailão chegando, DPO, Scania. Oi, Graça, boa tarde. Prazer. Boa tarde. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos falar desse desafio, né, da cultura das pessoas, da questão, o quanto não é só tecnologia, né, o quanto também trabalhar as pessoas é importante. Exato, palavra gerenciar parece simples, né? Mas o verbozinho difícil de colocar em prática, né? Com certeza. E olha, outro campeão aí, outro que adora esse tema, Igor Gutierrez, CISO DPO da Grob. Bem-vindo, Igor. Boa tarde, Graça. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Boa tarde a todos. Segurança não é mais a mesma, né? Não, com toda certeza. Depois desse ano, né, Igor? Nada vai ser igual, né? Com certeza, né? O anozinho que mudou tudo aí, né? Mas no final a gente não torcia por isso, mas já que tivemos que passar, vamos aprender, né? Vamos renovar. Eu acho que essa foi a palavra, né? Até foi o mote aí do nosso evento, né? Segurança em várias dimensões,
da crise à resiliência, né? Foi o tema, e está sendo o tema do Security Leader. No início do ano foi o fator humano. Parece até que a gente era uma premonição, né? Quando a gente pensou nesse tema, no final do ano passado, a gente não poderia imaginar que teria uma pandemia e que o fator humano ia ser a chave da pandemia. Então, agora estamos falando de resiliência. E falando em resiliência, bom, os últimos costumam ser os primeiros. Igor, vou começar com você. A nossa tarefa aqui está sendo essa, olhar, embora a gente seja tentado a falar sobre 2020, né? Tanta coisa aconteceu, a gente está tentando olhar para 2021. E esse olhar de 2021 tem tudo a ver com 2020, né? O que vai estar na pauta de 2021, baseados em tudo que nós vivemos em 2020. Então, eu queria saber de você, dentro do tema desse painel, gerenciamento, né? E olhando o gerenciamento de risco, de pessoas, o que você, baseado na experiência desse ano, está colocando na sua pauta de gerenciamento para 2021? Vamos lá, Graça. Bom, 2021, eu sempre gosto de trazer alguns dados para contextualizar. Sim, que para a maioria das vertentes de negócio aí nos esperam, né? Então no Fórum Econômico Mundial, por exemplo, deste ano, teve um relatório lá que foi divulgado, ataques cibernéticos, né? E numa lista de riscos globais, vai representar para o próximo ano, incluído para os próximos 10 anos, um custo de até 6 trilhões de dólares por ano. Uau! Então, até 2021, o custo já vai ser esse para nós, né? Já vai ser esse. Isso, inclusive de forma global, principalmente com a questão da pandemia, tudo que ela trouxe, no sentido de inovação de forma acelerada, onde muitas empresas tiveram que mudar da noite para o dia suas estratégias para se adequar à operação ou parte das suas operações estarem agora trabalhando de casa, né? E um outro ponto interessante dentro dessa pesquisa é que o Brasil, olha aí, pessoal, nós, né? Ele ocupa o segundo lugar entre os países que mais vão sofrer perdas com ataques cibernéticos. Então, no momento que nós estamos a gente quer tanto agora, ocupar lugares estratégicos no mundo, mas esse eu acho que a gente não gostaria de ocupar, né, Igor? Estamos aí para isso, né? E trazendo esse cenário que nós estamos agora, né? Nós estamos numa situação de desaceleração de tomada de decisões. Estamos como que dizendo que costurando agora tudo que restou, porque as empresas elas não tinham parâmetros anteriores para realizar ajuste nas suas estratégias, né? Qual que era qual seria, né, a porcentagem de tolerância sobre riscos desconhecidos diante do cenário que estava sendo montado, né? Para se poder ou não adotar novas tecnologias. Então, nós vemos hoje empresas com não uma porta de entrada, até comentei isso no outro evento que nós fizemos, né? Uhum. Mas é o número de portas correspondente aos funcionários, porque a maioria está em home office, algumas empresas já retornaram, né? Muitos não puderam operacionalizar toda uma infraestrutura para o seu colaborador, fazendo com que ele utilizasse o seu próprio dispositivo. Muito antigamente nós falávamos de BIOD, né? E agora seria o quê, né? Trazemos a nossa própria infraestrutura para você, algo do tipo, né? Get our infrastructure, alguma coisa assim. Ainda então, não descobrimos a sigla. Então, nós estamos presenciando que pequenas e médias empresas tiraram projetos importantes da gaveta de forma forçada. E algumas continuaram com limitações de custos para tomadas de decisões. Então, a adoção de cloud, de VPN, acesso remoto, monitoramento de endpoint, enfim. Que agora, em 2021, eles conseguiram, de certa forma, fazer com que seus colaboradores continuem trabalhando, sem perder rendimento, ou parar, ou prejudicar a operação, mas agora nós descobrimos novos riscos, novas ameaças, vulnerabilidades, e novos conceitos que nós teremos de trabalhar para conseguir cobrir.
porque não é algo temporário, porque nós vemos pesquisas em cima de pesquisas que muitas empresas se beneficiaram desse modelo, ao qual nunca haviam imaginado, e pensam em permanecer nele. Então esse vai ser o nosso desafio, um dos nossos desafios daqui para frente. Essa agenda, né? Alexandre, o Igor já começou esse nosso painel trazendo aí dados, né, e mostrando números que são realmente impactantes, né, conhecidos aí, já estamos acompanhando esses números, mas falando aí de novos riscos, novas ameaças, né? Para você, na sua agenda, diante de tudo que nós passamos, o que você já está olhando aí com olhos preocupantes, o que você também está considerando aí mais crítico nesse cenário de 2021? Eu acho que durante a pandemia a gente viu crescer muito a questão dos ataques cibernéticos de todo tipo, né? A gente viu diversas empresas, até órgãos públicos nos últimos dias aí que sofreram ataques e com consequências bastante complicadas. O que a gente sempre investiu e continua investindo, e eu acho que é fundamental, além de todas essas ferramentas de segurança e de protocolos e de procedimentos, é o trabalho de conscientização das pessoas. Porque, pensando a quantidade de e-mails, fake e-mails, né, com phishing e etc., que a gente recebeu nos últimos tempos, se as pessoas não conseguirem entender que tudo aquilo pode ser falso, né, que elas têm que ter um cuidado, um olhar diferenciado para aquilo, a gente provavelmente teria caído em várias dessas situações. Então, eu penso que o investimento nas pessoas, de esclarecimento, de contexto, né, é muito importante. A gente fala muito que as pessoas elas são pegas nessas situações dependendo do texto e do contexto, né? Então, por exemplo, se eu recebo um e-mail de um banco que eu não tenho conta, eu simplesmente falo, não tenho nem conta nesse banco, como é que eu estou recebendo e-mail desse banco? Mas se eu recebo um e-mail do banco que eu tenho conta, eu de repente posso até olhar e clicar num link malicioso ali, né? Então, a gente tem que esclarecer, trabalhar muito com as pessoas para que elas consigam ter esse olhar. E também, como eu estou na atividade de proteção de dados pessoais, né, a gente teve muitos questionamentos, obviamente, durante todo esse processo de pandemia, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, porque se por um lado a gente tem que tomar medidas técnicas de proteção das pessoas dentro da empresa, a gente também não pode ficar falando de diagnóstico de outras pessoas, né, em relação a essa situação da pandemia. Então, muita conversa, muita discussão, muito treinamento e muito esforço voltado para esclarecimento e trabalhar com as pessoas, né? Eu sempre acreditei muito nisso e vou continuar acreditando, né? Tá. Antes da gente conversar, André, ainda queria ouvir o Adailton sobre o que para você, Adailton, está aí no teu pipeline como sendo uma questão estratégica na tua agenda 2021. Graça. Eu acho que o pessoal já falou bastante disso, é a questão da conscientização aí dos nossos colaboradores, né? A gente fala que a gente pode investir aí milhões em tecnologia, mas se o funcionário, o colaborador, o prestador de serviço na ponta, ele não se precave, ele não toma os cuidados necessários para também ajudar nós a protegermos as nossas informações, a nossa infraestrutura, ele fica complicado, né? A gente ainda está no mundo aí que a gente não tem certeza. Antigamente a gente tinha uma previsibilidade das coisas que estariam à frente do próximo ano, né? Agora não. A gente pegou um ano totalmente de surpresa e hoje, por exemplo, a gente aí está à beira de ter uma segunda onda aí de pandemia do Covid, né? Então, assim, a gente, eu vou usar a fala do Igor, que ele falou, então a gente ainda está juntando as coisas que ocorreram aí em 2020 para conseguir planejar um ano de 2021 com mais pé no chão e não com mais certeza, mas com mais assertividade, né? Não que a gente não tenha assertividade, o plano de 2020 foi muito bom, exigiu bastante, né? A área de saúde, ela foi uma área bem impactada, a gente teve que lançar com certeza. funcionalidades aí
a toque de caixa, para a gente conseguir que o nosso beneficiário não fosse impactado. E um ponto interessante, né, é que, assim, é a questão de a gente conseguir unir e ter mais interoperabilidade nas áreas de TI, né? Antigamente a gente tinha silos, né? Então, a colaboração entre os times, eu acho que é o maior desafio aí, porque agora não tem mais a questão do contato físico, né? Então, a empresa está investindo bastante nisso, de como a gente vai unir e não ter mais aqueles silos que eram aqueles departamentos segmentados ali de sistema, segurança de informação, infraestrutura e assim por diante. E também a questão da colaboração, falei num tema passado, num painel passado, e é a facilidade das ferramentas e acesso à informação da empresa, né? Antigamente a gente tinha aquele hub spoke, né? Então tudo passava pelo nosso data center e saía por ali. Hoje não, o funcionário quer utilizar o computador dele com os dados da empresa. Como que a gente entrega segurança numa plataforma que não é mais 100% controlada por nós, né? Então esse eu acho que é o maior desafio aí para 2021. Estava esperando também vocês comentarem isso, essa questão da interoperabilidade, com certeza, entre os próprios times, porque isso é uma mudança muito grande nesse modelo que está bem mais disperso, né? E essa questão da colaboração. André, nós tivemos aí, né, alguns insights importantes aí dessa agenda, né? Eu acho que o Igor destacou aqui novos riscos, novas ameaças, trazendo aí um novo posicionamento na questão da gestão desses riscos, né? O Alexandre destacou a questão da conscientização, o Adailton pontuou esse aspecto, mas também trouxe aí interoperabilidade, colaboração como aspectos importantes. Você começou o nosso painel falando justamente sobre esse trabalho que vocês fizeram ao longo, né, de 2020, lidando aí com vários casos, né, com a realidade de várias empresas, acredito que aí de diversos perfis e segmentos. Então, eu acredito que hoje também você esteja aí vivenciando, né, essas mudanças e essas empresas se preparando para encarar essa virada, essa nova fase aí em 2021. Você acrescentaria também outros aspectos dessa agenda que você está percebendo que seja importante para gerenciar esses novos desafios aí em 2021, André? Você pode compartilhar com a gente também? Sem dúvida. Eu acho que o pessoal tocou aí em alguns temas super importantes, e até pegando o que o Igor estava falando do Brasil estar em segundo lugar, né? No Instituto Ponemon diz até que o Brasil tem 43% de chance de uma empresa sofrer um ataque, enquanto você pegar a Alemanha, a Austrália, é 17, 15, né? Então, assim, o que isso representa para a gente como Tilt é assim, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para a gente ser trabalhada em conjunto com as empresas. E a gente enxerga assim, que um primeiro passo importante que as empresas têm que tomar é uma questão do planejamento, né? Esse ano quebrou bastante os planejamentos iniciais que as empresas tinham, né? A própria Tivit trabalha com as empresas, mas também tem seu próprio planejamento, né? E a gente faz planejamentos de 3 anos de evolução de tecnologia, né? De segurança. Então, nós estamos no meio de um dos nossos planejamentos, fazendo atualizações e trabalho constante, e tivemos que rever esse planejamento durante o ano, né? E é o mesmo tipo de serviço que a gente tem aconselhado os diferentes empresas que a gente lida, né? Clientes, mas também muitas vezes não clientes, tá, Graça? A gente trabalha bem aberto, conversando nesses fóruns e essas oportunidades, porque eu acho que o Adailton comentou um ponto muito importante dessa interoperabilidade entre os times, mas não só entre os times, né? Eu acho que entre as empresas. Essa troca de informação, esses aconselhamentos são muito importantes. Porque, do outro lado, né, quem está se aproveitando da situação que a gente está vivendo no momento, né, dessa mudança do perímetro para dentro da casa das pessoas, né, das empresas terem que se digitalizar, não estando prontas ainda, né, os hackers que estão aproveitando esse momento, eles se falam, né, e eles vão aproveitando a descoberta de evoluindo para executar de uma forma diferente. Então, assim, se nós também não conversarmos, também não trocarmos esses conhecimentos, essas ideias, a gente deixa muita porta aberta. Então,
Acho que esse é um ponto muito importante, né, no trabalho para ser feito durante esse ano. E eu acho que, se a gente pegar um pouco de exemplo do que aconteceu nessas últimas semanas, que foi, eu diria, dramático para o cenário brasileiro, né, no setor público, acho que tem um aprendizado muito grande que todo mundo comentou aqui, a questão de conscientização, né? A gente, nos últimos meses, tem focado muito em tecnologia, né? Porque ninguém estava preparado para trabalhar de casa com Covid, né? As suas VPNs, as suas proteções de endpoint, né? Então tiveram que investir, correr atrás muito da parte de tecnologia e deixamos ainda muita porta aberta em relação à conscientização dos funcionários, das pessoas. Isso tem que ser muito trabalhado, né? Trabalhado com treinamentos, mas com envolvimento, com participação. E eu acho que a gente chama, dentro da TIM, chama do Security Awareness, né? Conscientização de segurança. Eu acho que esse vai ser um tema muito falado e, na verdade, muito investido no ano que vem pelas empresas, algo que não era comum até agora. Tá? Era um nível bem baixo e a gente prevê um crescimento muito grande para o ano que vem nessa área. Perfeito. Dentro do tema do nosso painel, eu vou insistir numa segunda rodada um pouquinho mais na questão do gerenciamento de risco, porque aqui ontem, inclusive, e eu acabei não abordando isso porque os painéis não tratavam, né, eram outros assuntos, mas várias perguntas surgiram nesse sentido. Se em função de tudo que aconteceu, se a questão do risco ela não passa, e até falaram sobre o próprio GRC, né, se a questão realmente do risco, do compliance, da governança, mas principalmente da governança e do risco, não passam a ser disciplinas mais próximas do dia a dia, do CISO mesmo, né? E eu queria começar essa rodada ou essa análise com você, Igor. Se essa sensação, ou se tudo que aconteceu em relação à pandemia, se não traz o gerenciamento de risco como uma disciplina mais próxima do dia a dia do CISO, se isso não passa a ser uma questão do risco cibernético fazer mais parte da agenda do CISO em 2021. Graças, com certeza. Do meu ponto de vista, eu sempre tenho comigo, para mim é inerente dessa posição ter o gerenciamento de risco em quaisquer atividades, seja para gerenciamento de mudanças, adoção de novas tecnologias, ou num cenário igual nós enfrentamos. O que diferiu desse cenário de pandemia é que muitos pontos de um gerenciamento de risco, eles tiveram que ser guardados na gaveta e os que sobraram tiveram que ser abrandados. Por quê? A preocupação do corpo executivo era que a empresa continuasse funcionando, seja X% em casa e outro X numa empresa. Uhum. Eu acho que, em sã consciência, ninguém que está à frente de um departamento de cybersecurity, enfim, vai querer deliberar a respeito de gerenciamento de risco numa tomada de decisões acalorada, onde no dia seguinte tem que estar tudo funcionando, todos os recursos. Agora sim, nós aprendemos com essa situação, que até então nós só imaginávamos em artigos acadêmicos ou alguma certificação específica, bate-papo, nada era real nesse sentido. Sim. Então, o exercício que nós fazíamos até então para gerenciamento de risco era o exercício de imaginar diversos cenários de suposições. Sim. Que nós, então, dentro de uma vertente de indústria, dentro de uma vertente financeira, varejo e assim por diante. Agora sim, nós temos um montante para adicionar ao nosso gerenciamento de risco o que nós podemos fazer com o cenário já existente, que nem nós mencionamos, né? A gente precisou tomar medidas ágeis, desconstruindo algumas políticas e alguns recursos tecnológicos para viabilizar tudo isso. Agora nós precisamos manter isso, só que colocando o gerenciamento de risco em cima, para ver o que precisa ser trocado, o que precisa ser melhorado, e quem precisa ser capacitado. Eu acho que essa é a grande lição para o próximo ano, né?
Aí sim nós teremos um nível de maturidade, de análise, de gerenciamento de risco, muito melhor do que qualquer outro tem. Exato, foi isso que eu percebi ontem, que vários CISOs colocaram em outros painéis. Quem mais concorda com isso? Adailton, André, o que vocês acham desse ponto do gerenciamento de risco? Alguém quer comentar? Eu concordo com o que o Igor falou, né? Eu acho que aqui tratando nós como saúde, segurança é o meio, não é o fim, né? A gente não é o core. A empresa não ganha dinheiro com segurança, mas é extremamente ter segurança para a gente conseguir entregar um trabalho com qualidade, né? E a gente vem fazendo um trabalho aqui muito mais próximo, dou um exemplo, não de processo em si, a gente tem um processo muito forte de homologações de projetos, de novas tecnologias, novas pesquisas que são feitas aí pelo time de negócio, e normalmente segurança era o fim, né? A gente era o último que dava a palavra. A gente teve um trabalho muito forte esse ano de que segurança é o começo. Então, tudo já se começa com segurança. Então, dali, a gente consegue fazer uma análise tanto da parte de tecnologia, quanto da parte de governança. A gente tem pessoas extremamente capacitadas aqui internamente na parte de governança, de vendor risk, de LGPD. Então, depois desse trabalho multidisciplinar, é que a gente passa para o técnico. Então, isso foi uma vitória para nós, né? Nós conseguimos provar diante do negócio que segurança era importante, mas não no final, e sim no começo. Tudo se começa com segurança. Isso para a gente foi uma vitória. Que importante essa virada, né? Você vê, na verdade, como que, infelizmente, né, ninguém torcia para que isso acontecesse, mas isso realmente é a limonada, né? Quer dizer, é você conseguir, diante de uma crise, transformar o processo, e isso acabou transformando e trazendo para a agenda, né, uma questão tão importante para o topo. Algum comentário sobre isso, André, o Bailão, o que vocês acham? Vocês acham Sim, isso? Achei interessante esse comentário, e pensando no planejamento de risco, em como as empresas estão repriorizando a segurança, uma coisa que a gente percebeu, conversando com muitas empresas no nosso mercado, é que elas estão priorizando também, e eu diria que, inclusive, tem muito mais orçamento voltado para a segurança, mas, ao mesmo tempo, com as mudanças desse ano, e as mudanças drásticas, na verdade, desse ano, a própria lista de itens a ser feito, o próprio planejamento de longo prazo que as empresas têm, alterou. Elas tiveram que fazer investimento, ou tem que fazer investimentos em áreas que antes elas nem tinham no papel. Então, é verdade que tem um orçamento maior, mas ter uma consciência da priorização para aquela indústria, para aquela empresa, é muito importante. E cada empresa é diferente da outra. Então, essas priorizações são muito particulares. Né? E é importante fazer isso, porque nenhuma empresa vai nem conseguir contratar tudo que precisa, nem ter braço mesmo para implantar tudo. Né? Então, entender bem as priorizações para o cenário daquela empresa, para esse momento que a gente vive, é algo muito importante nesse momento. Né? Tem aqui, antes do Bailão até comentar, eu acho que só para a gente aproveitar aqui também o tempo melhor e trazer perguntas da plateia, o Elton Vieira comenta, como no nosso tema, né, Elton, tem o estressar aí, essa palavra é sempre importante, então ele pergunta, o que mais está estressando, né, vocês nessa agenda, né, e na gestão, né, do risco? A pandemia, ainda, porque ela não acabou, na Agenda 21, o fator humano, o ransomware, ou a transformação digital que se acelerou bastante. Baião, ficou para você que não comentou a questão seguinte. Você falou de fator humano, né? Eu acho que para você a resposta já foi dada na sua primeira colocação. Você acrescentaria uma ordem aí nessas questões que foram colocadas? Não, eu acho que não tem uma ordem. Eu acho que a gente está enfrentando um ambiente tecnológico não diria completamente, mas de uma maneira distribuída que a gente não tinha experimentado antes.
Então, todo mundo acreditava que o home office funciona, mas tinha um questionamento, né, em relação a será que realmente as pessoas vão ser produtivas, etc. E é o que o Igor pontuou precisamente. No dia seguinte, todo mundo estava em home office e não tinha o que fazer, era uma questão de sobrevivência da empresa, né, a empresa continuar operando. Então, nesse primeiro momento vamos viabilizar isso, e agora as questões que já começaram e que efetivamente se estendem para 2021, as questões relativas a esse ambiente distribuído. Então, será que precisaremos de novas ferramentas para gerenciar quais são os arquivos que estão transitando de um lado para o outro? Vamos permitir que as pessoas façam cópias de grandes volumes de dados nos seus computadores quando elas estão fora da companhia? Então, tem novas questões desse tipo que surgem fruto desse ambiente distribuído, né? Perfeito. Alguém quer comentar essa pergunta interessante que traz, Igor? Pouquinho provocativa aí, eu quero adicionar do Elton. Eu quero adicionar 2 pontos, né? Muito boa a pergunta feita. Assim, Graça, referente ao Ransomware, primeiramente, né? Nós vimos que o Emotet, por exemplo, ele está crescendo e se tornando cada vez mais polimórfico, né? A cada dia. Antes estava a cada X meses, né? Inclusive agora em ambientes industriais. Então, ao mesmo tempo que as preocupações que nós temos ali, o pessoal que está em casa e para aqueles que estão na operação da empresa, eles estão se dedicando cada vez mais para o ambiente industrial. Então, eles não querem só prejudicar a operação, a força de trabalho humana, mas também eles querem prejudicar aquelas produções automatizadas, robotizadas. Infelizmente, nós temos presenciado aí casos de hospitais, não só no Brasil, mas fora também, né? Ainda mais agora na pandemia, cobrando resgate sobre vidas que estão por um fio ali, né, tendo a manutenção por um respirador, mas controlada por computadores, né, e diagnósticos, enfim. Esse realmente é o ponto mais crítico aí, não só desse ano, mas acredito para que na próxima década, a evolução do ransomware, principalmente aquele ransomware programado que talvez esteja dormindo no seu ambiente de backup e que quando você precisar no dia, ele irá ressurgir, né? E outro ponto para diminuir esse estresse no momento é que eu sempre gosto de forçar bastante o compartilhamento de cyber intelligence. Então, eu me comunicar com pessoas de indústria, do meu ramo, que têm as mesmas aflições que eu e preocupações, e nós discutirmos nos bastidores o que deu certo e o que deu errado, para nós estarmos pelo menos à sombra do que os criminosos estão, ou pelo menos no mesmo passo. Porque, infelizmente, por um período pouco, uma janela pequena, que nós conseguiremos estar à frente deles. Então, a gente precisa quebrar um pouco mais esse paradigma. Eu não posso falar o que eu tive de incidente aqui, ou o que deu certo, que eu estou na frente de todo mundo. Acho a gente compartilhando... Esse compartilhamento, se sente que isso tem evoluído, Igor? Com certeza. Tem aumentado, certeza, né? Bastante. Quem participa de grupos fechados sabe o quanto de economia e decisões acertadas os CISOs acabam tomando, justamente porque um colega, infelizmente, sofreu certo ataque ou adquiriu uma solução ruim ou boa que estava no planejamento dele para o próximo mês ou para o próximo ano. Ele falou, opa, vou mudar minha estratégia. Se ele não tivesse esse relacionamento, ele ia sofrer passar por aquele problema, gastaram um valor, talvez, de caixa ali de forma desnecessária e talvez até mesmo comprometer a sua imagem, a sua posição dentro da empresa. Uhum. Adailton, você gostaria de comentar também essa pergunta do que estaria aí nesse nível de estresse maior? Estresse maior é a questão do ransomware, né? Ataques e mais ataques acontecendo aí, e a gente... Falou em estresse, é ataque, né? Não tem como não relacionar, né? Grande. A gente tem uma capilaridade grande, não somente dos pés próprios, mas praticamente todos. Seu áudio está alternando aí um pouquinho para a gente. Desculpa.
Tá melhor? Melhorou sim. Tá bom. A gente tem uma capilaridade bem grande aí no Brasil, são muitas clínicas, hospitais, não somente próprios, mas terceirizados, e que fazem uso aí dos nossos principais sistemas, né? Então, essa questão do ransomware é uma preocupação, né? Não somente aqui, mas também com a nossa road, que é lá nos Estados Unidos. Então, eu digo que diariamente a gente discute esse tema e a gente vai afinando as estratégias aí para a gente conseguir conter qualquer tipo de ameaça. Perfeito. Estou me sinalizando aqui, estamos chegando aqui no finalzinho, mas eu tenho uma última pergunta aqui, André, que eu gostaria de passar para você. Na verdade, um comentário pergunta do Longinos, né? Ele comenta o seguinte: André, muitas empresas eu vejo que ainda não têm maturidade para falar em linguagem de riscos. Ainda estão tratando segurança no operacional e no tático. Mas com essa pandemia, a transição está acontecendo aos poucos para o estratégico. Você vê isso, então, sendo aí uma Agenda 21, as empresas levando essa questão do risco para o estratégico? Sem dúvida, Graça. Boa pergunta do Gil. Acho que muitas empresas estão ainda no reativo, tá? Isso é verdade, a gente recebe ligações toda semana, por exemplo, a questão de LGPD, né, que saiu agora, e a enxurrada de demanda que a gente teve depois que a lei entrou em vigor foi gigantesca, né? Então, a característica brasileira ainda é muito no reativo, mas a reação agora prevista para 2021 é o planejamento, tá? A gente está em fase de orçamento em maior parte das empresas, e eu acho que isso forçou elas um pouco a pensarem assim, como vão trabalhar a segurança no ano que vem, como vão trabalhar os nossos riscos para o ano que vem, né? Pensando em mitigação dos riscos, pensando no elemento humano, pensando em resposta aos incidentes, gestão da crise, né? Então, eu acho que elas estão se preparando, a gente está tendo muita conversa nesse sentido. E, na nossa visão, isso requer muito investimento em governança, né? Então, como você gerir isso, né? Como você ter os processos mais adequados também. Então, é uma conversa que está bem comum e a gente tem a expectativa de se melhorar, sim, para o ano que vem, tá? Apesar de ter muita empresa fazendo ainda o básico. E aí, por que eu acho que ainda também tem muita empresa no básico? Eu acho que uma das características, voltando aqui um pouquinho no estresse, né, da pergunta anterior, eu acho que esse mercado de segurança, esse ano, se aqueceu tanto que a gente tem uma demanda pelos profissionais de segurança muito forte, né? A própria TIP sofre isso, né? Isso valorizou muito no mercado. Então, esse é um dos estresses também que o pessoal está movendo até o ano que vem, né? E bom e ruim para o nosso mercado, né? Valoriza a gente, mas dá um trabalho para caramba para a gente gerir, trazer e treinar pessoas novas nesse ramo, né? Verdade, verdade. Bem, pessoal, olha, tem muitos comentários aqui, muitos elogios. O Damião Oliveira está dizendo muito importante esse painel sobre gerenciamento. Deveríamos falar mais sobre isso, porque é um grande desafio para nós, líderes de segurança, concordo. Vamos colocar mais na agenda painéis sobre gerenciamento de risco. Eu acho que isso vai estar, com certeza, como o Longinos falou, cada vez mais na Agenda 21. A gente tem um tempo, né? Eu adoraria ficar mais com o Igor Gutierrez, mas ele está sempre aqui conosco, com absoluta certeza, a Dailton também, Alexandre Bailão com certeza também, e o André Futuro, espero que também continue aqui conosco em várias outras oportunidades. Pessoal, muitíssimo obrigada, excelente esse painel, espero continuar contando aí com vocês. Ângelo, vamos continuar, né? Security Leaders aí, nossa Agenda 21, gerenciamento, tá aí, tá na pauta. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço virtual para vocês desse painel. Tchau. Continuamos tchau, aí, Ângelo, é com você. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado. Viu? Tchau, obrigado, Graça querida. Um abraço a todos vocês que participaram desse painel.